O que é morte súbita relacionada ao esporte? De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, a morte súbita relacionada ao exercício e ao esporte pode ser definida como a morte que ocorre de modo inesperado, instantaneamente ou não. Olá, sejam bem-vindos todas e todos. Meu nome é Rodrigo Luiz Vancini, sou idealizador da Muvei de Envelhecimento Ativo, professor e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo, particularmente aí dos assuntos relacionados aí com envelhecimento na perspectiva do envelhecimento ativo. Então, o Google traz uma definição interessante de uma entidade aí renomada da medicina do esporte. Vamos aí, então, aumentar um pouco, ampliar um pouco essa visão com outras definições, desde a mais geral a mais específica com relação à morte súbita relacionada ao esporte. Então, a morte súbita cardíaca, de forma geral, ela é definida como uma morte devido a causas cardíacas, né, conhecidas ou não, e ocorre aí dentro de uma hora do início dos sintomas. Nós temos outros tipos de mortes súbitas, classificações como a morte súbita inexplicada, que é aquela que ocorre em um indivíduo com mais de 1 ano de idade, sem uma causa aparente conhecida, de etiologia desconhecida, chamada síndrome da morte súbita inexplicada. Pode acontecer também com pessoas com menos de 1 ano de idade, bebês, e aí vai ser conhecido então como morte súbita inexplicada na infância. E ainda nós temos aquele tipo de morte súbita de origem cardíaca, onde nós temos um substrato patológico, né, e uma análise toxicológica mostram então são avaliadas como presentes, e aí vai gerar, então, pode gerar um quadro de morte súbita associado com uma arritmia cardíaca. A morte súbita em atletas, então, é um evento considerado assim bastante dramático, causa grande comoção social entre familiares, a comunidade esportiva, com grande repercussão midiática, porque as pessoas têm aquela visão que os atletas são modelos de saúde, né? São como se fossem super-heróis, e é difícil para as pessoas então compreenderem por que, que o atleta, considerado um modelo de saúde para todos, morre assim de uma forma tão inesperada, tão abrupta, durante ou mesmo depois a prática de uma atividade física e esportiva. Então, a definição de morte súbita associada ao esporte, ela é um quadro, como já foi mencionado, inesperado, que é instantâneo ou não, né, essa morte, e ela pode ocorrer numa janela aí que vai desde 1 até 24 horas após aí a prática de uma atividade física e esportiva. Então tem casos de atletas que essa morte aconteceu no gramado, e tem casos de atletas, por exemplo, que foram encontrados mortos no seu quarto depois do treino, ou mesmo até no chuveiro, né? Que foi um caso de um nadador, por exemplo. Então, as causas aí da morte súbita associada com o exercício físico, em geral, estão relacionado com alterações graves, né, estruturais, e que vão repercutir aí em alterações funcionais importantes, que vão afetar toda a hemodinâmica, né, e provocar alterações eletrofisiológicas importantes que vão culminar a predisposição de arritmias que podem ser fatais, como, por exemplo, a fibrilação ventricular. Mas, na maioria das vezes, isso está associado, principalmente nos jovens, com a presença de doenças cardiovasculares congênitas ou mesmo adquiridas. A morte súbita, felizmente, não é comum. Nós temos aí entre 1 e 5 casos de morte súbita cardíaca relacionado ao esporte e atividade física por 1 milhão de atletas ocorrendo anualmente. No caso de atletas com idade inferior a 35 anos, a causa de morte súbita está mais associado com doenças cardiovasculares mais definidas, com características hereditárias. Aí nós temos como a causa mais comum a cardiomiopatia hipertrófica, que é o aumento da parede do ventrículo, né, ventricular,
ou mesmo, então, anomalias aí das artérias coronárias que vão produzir isquemia ou não, associado com outros sintomas clínicos, como, por exemplo, dor no peito, aquela dor chamada pré-cordial, angina, né? A dispneia, a angina que aumenta com esforço físico, né? Essa dor torácica, dispneia, que é falta de ar, palpitações, síncope, né? Que é o desmaio, que é um sinal bastante importante quando a gente fala aí de sinais, sintomas associados aí com possíveis mortes súbitas. Então, geralmente pessoas que desmaiam de forma recorrente é um indicativo de uma doença cardiovascular e que vão gerar arritmias que podem ser fatais. Nas pessoas mais velhas, com mais de 35 anos, ou mesmo nas pessoas idosas, aí os atletas masters, com 60 anos ou mais, geralmente a morte súbita está relacionado com o próprio risco que o processo de envelhecimento por si coloca essas pessoas de forma natural a predisposição a problemas cardiovasculares, ou mesmo por doença cardíaca aterosclerótica, que é a inflamação, então, no vaso de placas de ateroma, né, e processos inflamatórios que vão obstruir esse vaso e vão gerar, e podem gerar um ataque cardíaco e, consequentemente, uma parada cardíaca. Do ponto de vista para evitar esse evento trágico, o mais importante é sempre fazer exames e triagem pré-participação, principalmente as pessoas com fatores de risco, com mais de 35 anos, fazer eletrocardiograma de repouso, de esforço, né? Prevenção primária, com avaliação do risco cardiovascular e outras estratégias secundárias, né? Na medida que não foi possível evitar a morte súbita, ter profissionais treinados, né? Ambulâncias nos locais preparadas, com profissionais preparados para atender aquela ocorrência, caso venha a acontecer. Então, profissionais preparados, tanto de profissionais de saúde quanto leigos, preparados em realizar suporte básico de vida, que é uma sequência de ações que vai desde a identificação rápida da parada cardíaca súbita, ativação do sistema médico de emergência e aí a aplicação de um conjunto de manobras que vão desde que vai perpassar pelas compressões torácicas, ventilações, né, de resgate, né, caso haja um dispositivo de barreira, né, e acesso à desfibrilação externa automática ao desfibrilador, que é o que pode reverter esse quadro e aumentar a chance de sobrevivência e melhorar o prognóstico dessa vítima. Ou seja, no final das contas, é muito importante a educação e a alfabetização em saúde para a gente minimizar essas ocorrências tão trágicas, né, que podem acometer não só atletas profissionais, mas também acometer atletas recreativos. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje nesse vídeo podcast. Nós vamos preparar mais materiais importantes, mais materiais relevantes aí nessa empreitada aí de levar educação em saúde e esses conteúdos não só para os profissionais da saúde, mas também para o público geral. Então, me despeço de vocês, agradeço a atenção, um grande abraço.